Capítulo 6. O Corsário. Para as pessoas muito superficiais, a teoria da reencarnação é motivo de risos. Para outros, muito religiosas, pode significar um tabu ou até mesmo pecado. Para os pseudos ocultistas, esta é uma crença muito firme. Para os vagabundos da mente, isto é uma utopia descabelada. Entretanto, para nós, homens que recordamos nossas existências anteriores, a reencarnação é um fato. Em nome da verdade, devo afirmar solenemente que nasci recordando todas as minhas passadas reencarnações. Jurar isso não é um delito. Sou um homem de consciência desperta. Obviamente, devemos fazer uma franca diferenciação entre reencarnação e retorno, duas leis bem diferentes. Entretanto, este é um objetivo do presente capítulo. Depois deste preâmbulo, vamos aos fatos, ao que interessa. Outrora, quando os mares do mundo estavam infestados de navios piratas, tive que passar por uma tremenda amargura. Então o Bodhisattva do anjo Dióbulo Kartobu estava reencarnado. Não é demais afirmar com certa ênfase que aquele ser possuía corpo feminino de esplêndida beleza e eu era o seu pai. Tristemente, em malfada hora, a cruel pirataria, que não respeitavam nem vidas nem honras, depois de assolar o povoado europeu, aonde muitos cidadãos morávamos em paz, estes piratas sequestrou as belas do lugar, e entre as quais estava a minha filha, inocente donzela de tempos idos. Apesar do terror de tantos aldeões, consegui valentemente e arriscando a minha própria vida enfrentar o alevioso capitão da corsária nave. Retira minha filha deste inferno onde você a colocou e lhe prometo que tirarei a sua alma do inferno aonde já está metida. Tais foram as minhas dolorosas exclamações. O terrível corsário, olhando-me ferozmente, apiedou-se da minha insignificante pessoa e com imperativa voz ordenou que aguardasse um momento. Eu vi com ansiedade infinita Filesbuteiro retomando a sua negra nau, entendendo que soube enganar astutamente seus impiedosos lobos do mar. O certo é que, momentos depois, devolvia a minha filha. Deus e Nossa Senhora, quem iria pensar que depois de vários séculos haveria de reencontrar o ego deste terrível pirata reincorporado em um novo corpo humano? Mas assim é a lei do eterno retorno de todos os seres e de todas as coisas. Tudo se repete de acordo com outra lei chamada de reocorrência. Numa noite de grandes inquietudes espirituais, reencontrei o feliz em meio a seleto grupo de aspirantes à Rosa Cruz. Aquele velho pirata também falava inglês e até comentou que havia viajado muito porque fora marinheiro de uma empresa americana de navegação. No entanto, aquela amizade resultou um fogo fato, um fogo de palha, porque bem rápido pude verificar perfeitamente que aquele homem, apesar de seus místicos anelos, em sua profundidade psicológica continuava a ser como o antigo corsário, só que vestido com roupas atuais. Aquele cavalheiro de outrora se entusiasmava muito relatando as suas experiências astrais, pois é inquestionável que sabia desdobrar-se à vontade. Num determinado dia combinamos um encontro metafísico transcendental no Sumo Supremo Santuário de Berlim, Alemanha. Esta foi para mim uma experiência relativamente nova,
pois certamente até então não havia ocorrido ainda realizar o experimento da projeção voluntária do meu corpo astral. No entanto, sabia que podia fazê-lo e por isso me atrevi a aceitar o encontro. Com total clareza, lembro daqueles momentos solenes em que me encontrava em espião do meu próprio sono. Em mística observação cautelosa de mim mesmo, aguardava um instante de transição existente entre vigília e sono. Queria aproveitar este momento maravilhoso para escapar do meu corpo físico. O estado de lassidão e as primeiras imagens de sonho foram suficientes para que eu pudesse entender de forma íntegra que o ansiado momento mágico de desdobrar havia chegado. Delicadamente levantei-me do leito e, caminhando bem devagarzinho, saí de minha casa, sentindo-me possuído por certa voluptuosidade espiritual, agradável e deliciosa. É inquestionável que, ao me levantar da cama, no instante de estar dormitando, produziu-se o desdobramento astral, a separação muito natural do eidolon ou corpo astral. Com este brilho muito singular do corpo astral, afastei-me de todas aquelas cercanias, anelando chegar ao Templo de Berlim. É evidente que tive que viajar deliciosamente sobre as procelosas águas do Oceano Atlântico. Flutuando serenamente na radiante atmosfera astral deste mundo, cheguei às terras da velha Europa e de imediato me dirigi à capital da França. Como silencioso fantasma, vaguei por todas essas velhas ruas que outrora serviam de cenário para a Revolução Francesa. De repente, algo insólito acontece. Uma onda telepática chegou ao meu plexo solar e sinto o imperativo categórico de entrar numa linda casa. De forma nenhuma jamais me pesaria haver passado o umbral de tão pobre mansão, pois ali tive a imensa dita de encontrar um amigo de passadas reencarnações. Feliz flutuava aquele companheiro, submerso no ambiente fluídico astral, fora do corpo denso que jazia adormecido no perfumado leito de mogno. No tálamo nupcial dormiam também o corpo físico de sua bem-amada. A alma sideral desta última, fora de seu receptáculo mortal, compartilhava do gozo mirífico do seu esposo e também flutuava. E vi ainda duas ternas criações de esplêndida beleza brincando feliz no encanto mágico daquela morada. Ao meu antigo amigo saudei e também à sua Eva inefável, mas os meninos espantaram-se com a minha inusitada presença. Então me pareceu melhor sair por aí, pelas ruas de Paris, e meu amigo não rechaçou a ideia. Conversando juntos, afastamo-nos da mansão das delícias, caminhando devagarzinho pelas ruas e avenidas que vão desde o centro até a periferia. Já fora daquela grande cidade, propus-lhe a queima-roupa, como se diz por aí, que vestíssemos junto o templo esotérico de Berlim, Alemanha. Aquele iniciado declinou muito amavelmente do convite, objetando que tinha esposa e filhos e que por isso só queria concentrar sua atenção nos assuntos econômicos da vida. Com grande pesar, afastei-me daquele homem desperto, lamentando que adiasse o seu trabalho esotérico. Suspendendo-me na luz astral das maravilhosas e prodígios,
Pensei por cima de algumas vetustas e antigas muralhas. Ditoso viajei ao longo de tortuoso caminho que serpenteava pela região. Embriagado de êxtase, cheguei ao templo das paredes transparentes. A entrada daquele lugar santo era certamente muito singular. Vi uma espécie de praça domingueira, cheia de plantas belíssimas e flores deliciosas que exalavam um hálito de morte. No fundo extraordinário daquele jardim encantador, resplandecia solenemente o templo dos esplendores. As gradeadas portas de ferro que davam acesso à preciosa praça do santuário, às vezes se abriam para que alguém entrasse e às vezes se fechavam. Todo aquele conjunto delicado e maravilhoso ressaltavam, iluminado com a imaculada luz do divino Espírito universal da vida. Ante o santo santuário encontrei ditosos muitos nobres aspirantes de diversas nacionalidades, povos e línguas. Místicas almas que durante aquelas horas em que o corpo físico dorme, movidas pela força do anelo, haviam escapado da densa forma mortal para chegar até o sancta. Sublimes conversavam todos esses devotos sobre temas inefáveis. Falavam da lei do karma, discorria sobre assuntos cósmicos extraordinários, emanavam de si mesmo o perfume da amizade e a fragrância da sinceridade. Em estado de bem-aventurança, andei por toda parte buscando o atrevido filibusteiro que ousadamente me propusera tão tremendo encontro. Em muitos grupos interrompi perguntando pelo citado cavalheiro de outrora, mas ninguém soube me dar resposta alguma. Compreendi então que aquele antigo pirata não havia cumprido a palavra empenhava. Ignorava os motivos, mas se sentia enganado. Em silêncio, então, decidi me aproximar da gloriosa porta do templo da sabedoria. Quis penetrar no lugar santo, mas o guardião me fechou a porta, dizendo-me: ainda não é hora, retira-te. Sereno, compreendendo-o, senti-me gozoso na simbólica pedra, bem perto do portal de mistérios. Nesses instantes de plenitude, auto-observei-me de forma íntegra. Certamente eu não sou um sujeito de mente subjetiva. Nasci com a consciência desperta e tenho acesso ao conhecimento objetivo. Quão belo me pareceu o corpo astral, resultado do esplêndido de antiquíssima transmutação da libido. Recordei meu corpo físico, que agora jazia adormecido na remota distância do mundo ocidental, num povoado da América. Auto-observando-me, cometi o erro de confrontar os veículos astrais e físico. Por tais comparações, perdi o êxtase e regressei instantaneamente ao interior do meu tenso envoltório material. Momentos depois me levantei do leito da minha cama. Havia tido um desdobramento astral maravilhoso. Quando severamente perguntei ao velho filibusteiro sobre o motivo pelo qual não foi capaz de cumprir com sua palavra, não soube dar-me uma resposta satisfatória. 35 anos transcorreram desde aquela época em que esse velho lobo do mar e eu acertamos tão misterioso encontro. Além do tempo e da distância, aquele estranho personagem era já tão somente uma lembrança escritas nas empoeiradas páginas de minhas antigas anotações.
Entretanto, confesso sem rodeios que depois de tantos anos tive de ser surpreendido com algo insólito. Numa noite de primavera, encontrando-me ausente da minha densa forma corpórea, perecedora, eu vi o Senhor Shiva, o Espírito Santo, a minha sacra mônada superdivinal, com o semblante inefável do ancião dos dias. Admoestava o Senhor, com grande severidade, o velho corsado dos mares. É inquestionável que o corpo físico deste último, a essa hora da noite, jazia adormecido no leito. Anelante quis intervir com o terceiro na discórdia. O velho dos séculos, de forma categórica, me ordenou quietude e silêncio. Outrora, aquele pirata me havia devolvido a minha filha, tinha-a retirado do inferno onde ele mesmo havia a metido. Agora o meu real ser, Samael, brigava por libertá-lo, por emancipá-lo, por tirá-lo dos mundos dos infernos.